onde nós compreendemos que para que uma pessoa seja salva, ela precisa entender 4 coisas. A primeira coisa, essa pessoa precisa entender que é um pecador. Se você pensa que evangelizou alguém, mas não deixou essa pessoa consciente de que ela é um pecador, você não evangelizou. Às vezes eu vejo alguém dizendo assim, olha, eu tinha um amigo da faculdade e tal, e eu falei de Deus para ele e tudo. Aí eu já fico preocupado, porque quando ele diz eu falei de Deus, eu não sei exatamente o que ele falou. Em Romanos 3,10 diz que não há justo nenhum sequer, todos pecaram. E você precisa deixar essa pessoa consciente de que se todos pecaram, ele também pecou. Então a primeira coisa, entender que sou um pecador. A segunda coisa, preciso entender a consequência do pecado. Ora, a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Então, se eu me vejo como pecador, eu tenho que entender que a consequência natural disso é a morte eterna. Eu não estou caminhando para a vida eterna. Eu não estou em paz com Deus. Pelo contrário, eu estou em guerra contra Deus, em oposição a Deus. E, portanto, eu caminho para a condenação. A pessoa precisa entender isso neste diálogo que você vai travar com aquele a quem você está evangelizando. Terceira coisa que ele precisa entender é justamente o que Deus fez para salvar o pecador. E aí nós usamos João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Aí que eu vou apresentar Jesus. Veja que só nesse terceiro ponto que eu apresento Jesus como sendo o Salvador, porque ele precisa entender que Jesus é o Salvador de quê? Se eu falo apenas Cristo salva, a pessoa não sabe do que Cristo me salva. Alguns acham que Cristo salva da pobreza. Aquela ideia de teologia da libertação. Então, Cristo salva da pobreza, Cristo salva das doenças, das enfermidades, Cristo me salva das situações adversas, dos meus inimigos, dos meus problemas financeiros. Então, para que eu chegue ao ponto de dizer é Cristo quem salva, a pessoa precisa estar consciente do que Cristo salva. Ora, Ele me salva da condenação, porque eu sou pecador e caminho para a condenação. E Deus, pelo seu amor e pela sua graça, Ele enviou Jesus para ser o meu Salvador, para ser o meu representante, para ser o meu advogado, para me substituir, o justo pelos injustos. Então eu preciso entender o que Deus fez para salvar o pecador. E em quarto lugar, eu preciso então vir a Cristo em arrependimento e fé. Em quarto lugar, essa pessoa precisa entender que ele precisa então se arrepender e crer em Jesus Cristo. Foi esta a mensagem de Pedro. A mensagem evangelística, portanto, não é apenas dizer Jesus te ama, mas em primeiro lugar é dizer arrependa-se. Arrependa-se dos seus pecados.